Vamos lá então, galera, para mais uma aula. Então agora a gente vai falar sobre públicos semelhantes, porque a gente já passou dos públicos personalizados. Vocês já entenderam que vocês podem, cara, é infinito o tanto de públicos personalizados que vocês podem criar aqui. E também é infinito o tanto de públicos semelhantes que vocês podem criar. Tá bom? Por quê? Porque todo público semelhante, deixa eu explicar para vocês o conceito. O público semelhante, ele parte de um princípio ou de um público personalizado, tá bom? Por quê? Porque é quando você puxa esse público semelhante, você está pegando toda a inteligência de pessoas que se envolveram com você, então você acabou de pegar comportamentos e características daquele público e agora você chega para o Facebook e fala bem assim: Facebook, eu quero que você me dê públicos semelhantes, públicos parecidos com esses daqui que eu tenho de informação. Toma aqui esses públicos e me devolve pessoas que não me conhecem, mas que têm essas mesmas características. Então, um público semelhante ele é isso. Então, a gente clica aqui, ó, você já está nessa parte do gerenciador de eventos, você já sabe como chegar. Público semelhante. Ai, ai, chegou aqui, a gente vai pegar agora. Você vai aqui, ó, selecionar uma fonte semelhante. Então aqui você tem as fontes que você pode pegar do seu público. Você pode, por exemplo, trazer do seu pixel. Pega a inteligência do seu pixel e traz um semelhante dele. Também tem, você clica aqui em outras fontes. Quando você clicar em outras fontes, você vai ver que muitas fontes é aqui que a gente acabou de criar. Você está vendo aqui, ó, públicos personalizados? Então, ó, por exemplo, ó, os públicos que eu criei aqui, eles estão aqui também porque eles vêm dessa inteligência. Por isso que é muito interessante você ser muito criativo nos públicos personalizados, para quando você chegar no público semelhante, você ter mais tranquilidade, entendeu? Vamos lá. Como eu fiz da última vez, eu vou fazer uma vez só e vou explicar tudo, porque sempre você só vai repetir esse jeito aqui, tá bom? Então você vai clicar, público semelhante. Vou pegar um público aqui personalizado que eu criei, tá? Para ser mais fácil. Então vamos pegar o público de pessoas que acessaram o meu site nos últimos 7 dias. Selecionar localização. Brasil. Se eu estiver anunciando para o Brasil, Brasil. Beleza. O que aconteceu agora? O Facebook falou para mim assim, ó. Número de públicos semelhantes que eu quero gerar. 1. Calma que eu vou te explicar. E tá aqui, ó, 0, 1, 2, 3 até 10%. O que isso quer dizer? Aqui em cima está falando quantos públicos semelhantes que eu quero que sejam criados. Então você pode criar já dois públicos, ó, tá vendo aqui, ó, novos públicos semelhantes. Eu posso criar três públicos, quatro públicos. Estou falando sobre públicos diferentes. Calma que vai chegar ainda na porcentagem aqui, tá? Você pode criar quantos públicos você quiser. Eu posso ter um público de 10%, um público de 5%. Eu posso ter um público de 5%, só é mais nada. Calma que eu vou explicar sobre a porcentagem. Calma. Tá? Eu posso ter um público de 10%, eu posso ter um público de 1% só, tá? Posso ter um público do jeito que eu quiser. Quando eu tenho dois, eu posso variar. Calma que eu vou explicar a porcentagem. Eu posso ter um público que é de 0 a 1 e o outro que é de 1 a 10, 1 a 5. Por exemplo, quando o Jonathan está criando, o que ele faz? Ele faz assim, ó, eu jogo 6 públicos logo, entendeu? Porque normalmente a gente tem uma verba boa para anunciar. Então ele, por exemplo, ele vem aqui, ó, ele vem aqui assim, né? Aí eu pego aqui e eu faço assim, ó, de 7 a 10, de 4 a 6. Aí eu vou brincando, é isso que eu estou falando, você vai tendo uma criatividade. Então, olha, eu tenho um público, por exemplo, que é de 0 a 1, o outro que é 1 a 3, outro que é 3 a 4, outro que é 4 a 6, 6 a 7, 7 a 10. Só estou dando exemplo, tá? Eu nem crio tanto público assim, mas eu estou falando. Se eu tivesse que criar mesmo, eu crio assim, ó. Esse é o jeito que eu crio. 0 a 1, 1 a 3, 3 a 6, 6 a 10. Eu normalmente crio assim. O que isso quer dizer? Essa porcentagem é o quanto ele é semelhante ao público que você está querendo gerar. Ó, 1% semelhante consiste nas pessoas mais semelhantes à sua origem de público semelhante. Aumentar a porcentagem cria um público maior e mais amplo. Então quer dizer o seguinte: se eu estou criando um público de 1%, eu estou buscando 1 milhão nesse momento. 1.550.000 pessoas que são parecidas com pessoas que acessaram nos últimos 7 dias alguma página minha.
Se eu boto 10%, eu estou falando que eu estou buscando 15 milhões 500 mil pessoas que são parecidas às pessoas que acessaram meu site nos últimos 7 dias. Só que é menos fiel, entendeu? E porque isso daqui é o contrário. Se o 1% ele é um público maior e mais amplo, ele também quer dizer que o 10% ele é maior ainda e mais amplo ainda. Então, o que quer dizer? Quer dizer, é o topo, né? Tem como chegar aqui agora nesse momento até 10%. Mas quer dizer que ele não é tão fiel. Ele tem menos, ele é um público muito maior, só que você vai ter menos características parecidas com aquele público original. Tem características? Tem, mas não é tão fiel como mais ou menos o de 1%. Por quê? Porque o de 1% ele peneira e pega um número menor de pessoas. Um número menor de pessoas que são literalmente mais parecidas com aquele público personalizado. Então, quando você está criando esse público, lógico que você vai chegar sempre e pensar assim: ah, vou criar só 1%, só 1%, só 1%, só 1%. Só que você tem que lembrar que 1% é 1.550.000 pessoas. Você tem que lembrar que não é só você que está anunciando, é bilhões de pessoas que estão anunciando. Botando dinheiro, aumentando seu dinheiro, escalando. Então, quando você tem um público muito enxuto, você paga um CPM maior. Você pagando um CPM maior, custo por mil maior, você tem mais dificuldade para distribuir aquele anúncio. Então você acaba pagando mais caro. Se você joga 10%, públicos maiores, você tem um público menos qualificado? Tem. Só que você consegue ter CPMs menores. Então você consegue, com menos dinheiro, distribuir mais para essas pessoas. Então, por isso é muito importante você ter bons públicos personalizados criados. Por quê? Porque se você tem um público muito bom, às vezes você vai botar 10% e mesmo assim ele é muito bom e vai ter várias conversões boas. Porque ele é um público personalizado muito bom. Você entende? Jonathan, é isso que eu preciso saber sobre públicos semelhantes? Sim, mas você tem que lembrar que, poxa, para cada público personalizado que você cria, eu, por exemplo, Jonathan, a cada público personalizado que eu crio, eu, Jonathan, crio 4 públicos semelhantes. 4 públicos semelhantes. Ah, Jonathan, eu tenho que fazer isso? Não, você não tem que fazer isso. Depende da sua verba. Às vezes a sua verba é pequena, joga 1% mesmo, no máximo 2, 3, entendeu? Varia, brinca com essas porcentagens. O mais importante do Facebook, olha, o que faz você virar, suas campanhas serem boas, você ter bons resultados, é o tanto que você testa, tá? O Facebook, ele literalmente é isso, é quanto mais você testa, melhores resultados você vai ter e você sempre vai estar performando melhor, tá? E ele é assim que funciona mesmo. Então, não se prenda a só 1%, a 10%, não se prenda a um público, pega cada público, cria 3, 4 públicos, coloca um pouquinho de dinheiro em cada um, vê como estão as métricas, né? Com o tempo, a gente vai chegar em métricas, vai ter um modo de análise de métricas aqui, mas é isso que eu quero que você entenda. O público semelhante, ele é nada mais nada menos do que o Facebook trazendo com a inteligência dele público parecido com o público que você entregou para ele. Ele não traz um público qualquer. Se você dá um público para ele ruim, ele vai trazer pessoas ruins. Se você dá um público bom, ele vai trazer pessoas melhores ainda, tá bom? Então, por exemplo, às vezes você está captando lead, você tem um público de 180 dias que captou lead e estava lá e o público estava muito caro e tudo mais. Se você traz um semelhante desse público inteiro, ele vai continuar sendo ruim. Entende? Mas se você chega e cria um público lá de 3, você começou a captar lead hoje, o seu lead, seu resultado sempre foi ruim. Vamos botar assim para você entender melhor. Seu resultado sempre foi ruim. Só que do nada, nos últimos 3 dias, seu resultado foi muito bom. Cara, cria um público de 3 dias daquele resultado. Puxa um semelhante somente de 3 dias daquele resultado, do resultado bom. Para quê? Para você tirar essa inteligência ruim que tinha antes do seu público e entregar para o Facebook uma nova inteligência melhor, melhorada, que vai dar resultados melhores. E ele vai te trazer públicos melhores, tá bom? Lembre-se, o público semelhante é o resultado
do público personalizado que você entregou para o Facebook. Então sempre pense muito sobre isso. Crie bons públicos personalizados para você ter públicos semelhantes melhores ainda, tá bom? Basicamente, você fez isso, clicou em criar, ele vai começar a gerar e vai começar a popular. Ó, tá vendo? Ele vai preencher aqui os públicos, vai popular os públicos e você já vai poder utilizar ele dentro de algum anúncio, tá? Se você não quiser vir aqui e clicar aqui, você também tem a chance de clicar somente no público aqui, ó. Clicar nesses três pontinhos e botar aqui, ó, semelhante. Você já tem aquela tela de novo. O bom é que ele já vem até preenchido aqui em cima, só tem que botar o país. Eu só faço pelas três setinhas, tá? Só pra vocês saberem, porque é muito mais rápido. Tá? Eu clico aqui, pá, vou nas três setinhas, público semelhante, Brasil, acabou. Já posso criar meu público aqui à vontade. Então você começa a criar todos os públicos. Outra coisa aqui, rapidinho, que eu esqueci de falar, você clica aqui, ó, status, você consegue fazer os filtros de que tipo de público você quer ver que apareça, tá bom? Com o tempo você vai utilizar muito isso, porque, por exemplo, às vezes você vai olhar a sua conta, você tem 400 públicos criados, entendeu? Acontece isso. Aí você começa a falar, eu quero só que estão em anúncios. Ah, não, eu quero só ver os públicos que são personalizados, porque eu tenho muito semelhante. Ah, não, agora chegou a hora de eu ver só os públicos de semelhante, para eu começar a subir os anúncios. Então é isso, cara, tá bom? Ó, pontos que estão prontos, não está pronto ainda, que deram um erro. E aqui também, quando você tiver, eu quero só públicos que são do perfil, só públicos que são de vídeo, você consegue fazer esse rastreio aqui para você conseguir visualizar melhor, tá bom? Então, basicamente era sobre isso que você tem que saber sobre públicos semelhantes, esse é o intuito, e obrigado por você ter assistido essa aula até agora. Na próxima aula nós vamos falar sobre públicos salvos, tá bom? Vamos embora.